Meu nome é Gustavo, e até pouco tempo, eu levava uma vida pacata na pequena cidade de Pedra Branca, no interior de Minas Gerais. Para quem nunca ouviu falar, é o tipo de lugar onde todos se conhecem, as notícias correm mais rápido que o vento, e a única emoção da semana é a feira no sábado. Eu voltei para cá há alguns anos, depois de servir no exército. Minha vida se tornou simples, cuidar da oficina, bater papo com meus amigos na praça e tomar umas no bar do Djalma. Os amigos, aliás, são todos velhos camaradas de farda, Ricardo, um estrategista nato que sempre foi nosso líder, Jonas, um gigante de quase 2 metros com um coração de ouro, e Vinícius, o franco atirador da nossa equipe, cuja paciência é tão afiada quanto sua mira. A cidade era tranquila até aquela noite. Uma noite que mudaria tudo. Tudo começou com gritos. Eu estava em casa, no sofá, vendo uma reprise de futebol, quando ouvi um som que arrepiou até a última fibra do meu corpo. Não era humano, disso eu tinha certeza. Era um grito de dor, seguido por algo que parecia um rosnado. Peguei minha espingarda, herança do meu avô, e fui até a varanda. A rua estava escura, iluminada apenas pela lua cheia. A cidade parecia morta, mas os sons continuavam. Vinha do lado da praça. Liguei para Ricardo, que atendeu no primeiro toque. Você também tá ouvindo isso? Perguntei. Sim, ele respondeu. Encontre a gente na praça. Peguei meu velho jipe e dirigi pelas ruas desertas. Quando cheguei à praça, vi Jonas e Vinícius ao lado de Ricardo. Os três estavam armados, mas era evidente que não tinham ideia do que estavam enfrentando. Parece que alguma coisa atacou o Jonas do mercado, disse Ricardo, apontando para uma trilha de sangue que desaparecia na direção da mata. Seguimos a trilha com lanternas e armas em punho. O cheiro de sangue e ferro era nauseante, mas continuamos. A cada passo, o som dos rosnados ficava mais próximo, até que finalmente o vimos. Era uma criatura enorme, com pelo escuro e olhos vermelhos brilhantes. Seu corpo era uma mistura grotesca de humano e lobo, e suas garras eram tão longas quanto afiadas. Estava agachada sobre um corpo, rasgando carne e ossos como se fosse pão. Lobisomem, Jonas sussurrou, quebrando o silêncio. Antes que alguém pudesse reagir, a criatura se virou e nos encarou. Meu coração congelou naquele momento. Ela avançou em nossa direção, rápida demais para algo daquele tamanho. Disparamos nossas armas, mas os tiros pareciam pouco mais que incômodos para ela. Foi Ricardo quem teve a ideia de atirar nos olhos, o que finalmente a fez recuar, desaparecendo na escuridão da mata. Isso não acabou, disse Ricardo, ofegante. Está só começando. Voltamos para a praça, onde um pequeno grupo de moradores se reuniu. O medo estampado em seus rostos era palpável. Ninguém sabia o que fazer. Isso não é coisa de Deus, disse Dona Celina, a parteira da cidade. É uma maldição. A gente não pode ficar esperando outro ataque, declarei. Vamos montar um plano e proteger o máximo de pessoas que pudermos. Naquela noite, começamos a organizar patrulhas e fortificar as casas. Mas no fundo, todos sabíamos, aquilo era apenas o início. Depois do primeiro ataque, ficou claro que Pedra Branca não seria a mesma. Ricardo assumiu a liderança e reuniu os poucos homens da cidade dispostos a lutar. Jonas e Vinícius reforçaram as barricadas nas ruas principais, enquanto eu vasculhava o arsenal que tínhamos na oficina. Não era grande coisa, algumas espingardas antigas, um rifle de caça e ferramentas que só serviriam como última alternativa. O bicho é rápido e forte demais, disse Ricardo, enquanto marcava no mapa as áreas mais vulneráveis. A única chance que temos é atraí-lo para um ponto onde possamos pegá-lo desprevenido. E como vamos fazer isso? Perguntei, já imaginando que não ia gostar da resposta. Com uma isca, respondeu ele, sério. A ideia era criar uma armadilha no antigo galpão de grãos, usando carne fresca para atrair o lobisomem. Com barricadas e pontos estratégicos de tiro, teríamos uma chance de cercá-lo.
Mas todos sabiam o risco, a criatura podia aparecer em qualquer lugar, e uma distração seria fatal. Enquanto o sol desaparecia atrás das montanhas, um silêncio assustador tomou conta da cidade. Os moradores que não tinham fugido se trancaram em casa, rezando para que aquilo fosse apenas um pesadelo. Nós quatro, eu, Ricardo, Jonas e Vinícius, estávamos escondidos no galpão, esperando. O cheiro da carne que colocamos como isca era forte, misturando-se ao aroma de poeira e madeira velha. As lanternas estavam apagadas para não denunciar nossa posição, e a única luz vinha da lua cheia, filtrada pelas frestas das paredes. O tempo parecia arrastar-se como um animal ferido. Cada som, o vento batendo nas árvores, o farfalhar das folhas, fazia meu coração disparar. E então, ouvimos passos pesados e arrastados na terra do lado de fora. Está aqui, sussurrou Jonas, com as mãos tremendo em torno do rifle. O primeiro sinal da presença do lobisomem foi o cheiro, uma mistura de sangue seco, suor e algo podre, como carne em decomposição. Depois, vimos sua sombra passar rapidamente pela janela quebrada do galpão. Era maior do que eu lembrava, e seus movimentos eram quase silenciosos. O plano era simples, esperar que ele entrasse e, quando estivesse na isca, atacar. Mas a criatura era mais inteligente do que pensávamos. Em vez de entrar diretamente, ela começou a circular o galpão, rosnando baixo, como se estivesse nos testando. Ela sabe que estamos aqui, murmurei, o suor escorrendo pelas minhas têmporas. De repente, o telhado explodiu em pedaços de madeira e poeira. O lobisomem saltou para dentro, caindo bem no centro da armadilha. Por um momento, ficamos congelados, paralisados pela visão daquela criatura grotesca, uma massa de músculos e pelo escuro, com garras tão longas que brilhavam à luz da lua. Agora, gritou Ricardo, disparando o primeiro tiro. O som das armas ecoou pelo galpão, mas o lobisomem avançou como um tanque, derrubando Jonas antes que ele pudesse reagir. Eu tentei mirar, mas a criatura era rápida demais, um borrão de pura violência. Vinícius conseguiu acertar um tiro em sua perna, o que a fez cambalear por um instante, mas ela logo se recuperou. Jonas gritou quando o lobisomem o levantou com uma única mão, jogando-o contra a parede como se fosse um brinquedo. Meu instinto tomou conta, e eu corri até uma pilha de ferramentas, pegando um machado enferrujado. Com um grito, o ataquei pelas costas, acertando seu ombro. O golpe não foi profundo o suficiente para matá-lo, mas o distraiu por tempo suficiente para que Jonas escapasse. Saia daqui! Agora! Gritou Ricardo, recarregando a arma enquanto o lobisomem avançava novamente. Corremos para fora do galpão, deixando para trás o que restava de nossa armadilha. A criatura não nos perseguiu imediatamente, parecia estar nos estudando, saboreando o medo que exalávamos. Quando finalmente chegamos à praça, estávamos exaustos e machucados. Jonas tinha o braço quebrado, e Vinícius estava coberto de sangue, metade dele, metade da criatura. Isso não vai funcionar, disse Ricardo, arfando. Não estamos lidando com um animal. Esse bicho é puro ódio. O silêncio foi interrompido por um uivo distante, que ecoou pelas montanhas. Não era apenas um uivo. Outros responderam, vindo de diferentes direções. Não é só um, murmurei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Ricardo nos olhou com uma expressão sombria. Se quisermos sobreviver, precisamos de um novo plano. E rápido. A praça central de Pedra Branca estava silenciosa, envolta pela luz prateada da lua cheia. Eu, Ricardo, Jonas e Vinícius, feridos e exaustos, sabíamos que essa era nossa última chance. Não havia mais para onde correr. Os uivos que ecoavam das montanhas deixaram claro que não estávamos enfrentando apenas um lobisomem. Estávamos cercados. O que fazemos agora? Perguntei, sentindo o peso da desesperança. Ricardo, com o rosto sujo de sangue seco, olhou para nós com determinação. Se é isso ou morrer, vamos lutar até o fim.
Passamos os minutos seguintes improvisando armas com tudo o que encontramos, facões, garrafas cheias de gasolina e até lanças feitas de vergalhões enferrujados. Jonas, mesmo com o braço machucado, insistiu em carregar uma espingarda. Se isso for o fim, disse ele, com um sorriso sombrio, pelo menos quero fazer o desgraçado se lembrar de mim. Os lobisomens apareceram primeiro como sombras na borda da praça, movendo-se rapidamente entre as árvores. O silêncio era ensurdecedor. Todos nós seguramos a respiração, esperando o primeiro movimento. Então veio o ataque. Um dos lobisomens avançou, um borrão de músculos e garras. Ricardo disparou primeiro, acertando no peito. A criatura cambaleou, mas não caiu. Vinícius gritou e atirou uma garrafa de gasolina, que explodiu em uma chama improvável, iluminando o monstro enquanto ele se debatia, envolto em fogo. O fogo funciona, gritei, a adrenalina me tomando. Mas enquanto nos concentrávamos na criatura em chamas, dois outros surgiram, um de cada lado. Jonas conseguiu derrubar um com um tiro certeiro, mas o outro o atingiu com uma patada, lançando-o contra uma parede de pedra. Jonas, gritei, correndo em sua direção, mas Ricardo me segurou. Não temos tempo. Eles não vão parar. No caos da batalha, percebi algo estranho, os lobisomens não estavam apenas atacando aleatoriamente. Eles pareciam nos conduzir, empurrando-nos para fora da praça e em direção à floresta. Ricardo percebeu o mesmo. Estão nos levando para algum lugar, disse ele, o tom grave. Então vamos terminar isso aqui, retruquei, segurando meu facão com força. Mas antes que pudéssemos reagir, o maior dos lobisomens apareceu. Ele era diferente, mais alto, mais musculoso e com olhos que brilhavam como brasas. Ele não avançou imediatamente. Em vez disso, ficou parado, observando, como se estivesse nos avaliando. É ele, disse Ricardo. O líder. O ar parecia pesar. Por um instante, tudo ficou parado. Então ele uivou, e o som foi tão alto e profundo que senti meu peito vibrar. Era um chamado, uma declaração de que esta era a última rodada. A batalha recomeçou com fúria. O líder avançou direto para Ricardo, que conseguiu desviar no último segundo. Vinícius tentou atacá-lo pelas costas, mas o monstro era rápido demais. Ele o atingiu com uma patada que o jogou para longe, deixando-o imóvel no chão. Não! Vinícius, gritei, correndo em sua direção, mas uma das criaturas menores me interceptou. Consegui acertá-la com o facão, mas fui derrubado no processo. Quando olhei para cima, vi o líder prestes a esmagar Ricardo. Então Jonas, com o braço inutilizado, ergueu-se do chão com uma última garrafa de gasolina e um isqueiro. Ei, desgraçado! Gritou ele, chamando a atenção do monstro. Antes que pudéssemos impedir, ele lançou a garrafa contra o líder, que explodiu em chamas. O lobisomem uivou de dor, mas sua fúria o levou diretamente a Jonas. Em um golpe brutal, o matou. O sacrifício de Jonas nos deu a abertura de que precisávamos. Ricardo e eu atacamos juntos, aproveitando o fogo para enfraquecer o líder. Foi uma luta desesperada, cheia de cortes e sangue, mas finalmente, com um último golpe no pescoço, conseguimos derrubá-lo. Quando o sol começou a nascer, os lobisomens restantes fugiram para a floresta. Os poucos que sobraram morreram rapidamente, incapazes de resistir à luz do dia. A praça estava coberta de sangue e destroços, mas havíamos sobrevivido. Olhei para Ricardo, ferido e exausto, mas de pé. Conseguimos, disse ele, a voz quase um sussurro. Mas enquanto carregávamos os corpos de Jonas e Vinícius para a praça central, uma dúvida terrível me atingiu. E se não forem os últimos? Ricardo não respondeu. Ele apenas olhou para a floresta, onde a luz do sol começava a iluminar as árvores. A luta estava longe de terminar.